Convidamos Sua Excelência para o uso da palavra. Caros cidadãos, amigos da comunicação social, o dia 18 de junho foi declarado estado de emergência imediata porque aconteceu o surto comunitário. E agora já conseguimos ter mais de 110 casos confirmados. Todas as pessoas que estão a trabalhar em Macau ou que residem em Macau têm vindo a ser afetadas. A situação epidemiológica é cada vez mais complexa do que antes e cada vez mais grave. O governo da RAEM tem vindo a avaliar a situação epidemiológica e também tem vindo a adotar as medidas de forma firme e determinada, tendo assim as medidas sido rigorosas e precisas. Antes do mais, gostaria de, em nome de todo o governo da RAEM, agradecer pela compreensão, pela colaboração de toda a população, porque só de mãos dadas é que nós vamos conseguir controlar e prevenir este surto epidêmico. O governo da RAEM tem vindo a dar prioridade a assegurar a segurança e a vida das pessoas, pelo que, de acordo com os planos de contingência e de controle e prevenção, temos já um plano de controle por áreas. Temos realizado os testes em massa, temos também os testes para os grupos alvos e as zonas alvo, assim como outras medidas de declaração de saúde, bem como o mecanismo de controle e prevenção conjuntos, para que possamos controlar a situação de surto o mais rápido possível, de forma mais eficaz. Estamos a continuar a conter a situação em Macau e também prestamos o carinho e o apoio a todos os grupos vulneráveis e necessitados. Ao mesmo tempo, não deixamos de ouvir as opiniões de todos os setores da sociedade, bem como de toda a população, para que as medidas de controle e combate sejam sortidas de grande efeito. O controle é preciso e o controle de forma rápida é mais preciso. E por isso temos que assegurar a estabilidade da sociedade, temos que assegurar que os bens de necessidade primária são fornecidos à população de forma rápida e de forma pronta. Eu já mandei publicar o despacho 102 para fechar os estabelecimentos. E também apelo a toda a população que tome as medidas e as precauções para a prevenção da epidemia, colaborando com as autoridades sanitárias e governamentais, para que todos nós possamos ultrapassar este grande desafio. Aqui não posso deixar de fazer questão de apresentar a todos os cidadãos de Macau os meus sinceros e profundos agradecimentos. Apelo a todos para que continuem a colaborar conosco. Ainda estamos a atravessar um período difícil, mas não entrem em pânico. Não fazem corridas às lojas ou aos supermercados, porque o fornecimento de bens essenciais está bem assegurado. Temos também o apoio das províncias e das cidades irmãs para controlar toda a situação epidêmica de Macau. Vamos, assim, ultrapassar este grande desafio e conseguir voltar à normalidade. Muito obrigado. Muito obrigada pela intervenção de Sua Excelência, o chefe do Executivo. Caros amigos da comunicação social, podem começar a levantar o braço e se identifiquem, por favor. Sou do jornal Hong Kong, Sua Excelência. Relativamente à estirpe do vírus, qual é o estirpe? É o novo estirpe ou não? E depois, o número de casos
ainda é muito instável. Temos vindo a ter um aumento de casos. Esse vírus é mais prejudicial para a saúde, ameaça mais a saúde da população, ou não é assim tão grave, apesar de nós não sabermos qual a origem, qual a fonte, mas será que vocês já estão a fazer uma pesquisa mais aprofundada e serão adotadas medidas para o controle de entrada das fronteiras? Muito obrigado. Relativamente a esta questão, nós temos o BA 5.1. É a estirpe do Omicron que nós temos. Na China não é uma estirpe vulgar, mas sim mais vulgar nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Pelo que a pesquisa da fonte ou a procura da fonte desta infecção é muito mais difícil. É o BA 2.1 vem muito rápido, mas ao mesmo tempo a forma de cura é a mesma. A ameaça para o homem não é mais grave do que os outros vírus ou outras estirpes. Por isso, a população pode ficar relativamente mais descansada. Há uma alta transmissibilidade, daí que temos que adotar estas medidas todas. Desde o dia 18 de junho, no primeiro caso, até agora, temos vindo a implementar diferentes medidas, nomeadamente a testagem em massa, 21 ao meio-dia, terminamos a primeira ronda. E, entretanto, nós entendemos que há grupos e zonas alvo com alto risco e, por isso, realizamos o teste para esses grupos e para essas zonas. Ontem, pedimos à população para que fizesse o teste rápido em casa e hoje, mais uma testagem em massa. Por quê? Nós queremos tentar encontrar o mais rápido possível a origem, a fonte deste surto. Quando a pesquisa da fonte, quanto à investigação da fonte, nós não estamos de braços cruzados, pelo contrário, estamos a tentar procurar o mais rápido possível a origem. Será que veio da cadeia de frios? Também não sabemos. Mas da China não é assim tão provável, porque não é uma estirpe muito vulgar na China. Próximo. Esta senhora do meio. Boa tarde, sou da TDM. Ontem fizemos testes aos grupos-alvo e hoje entramos já na teste massiva, na segunda ronda. Na verdade, este nível de propagação que varia de 1 a 5, a qual pertence Macau. Além disso, nesta altura, os casinos ainda estão em funcionamento. Se deve ao bom trabalho da prevenção e controle da epidemia ou é por outro motivo? Eu vou responder à primeira pergunta e depois vou deixar à senhora secretária. Quanto ao controle e prevenção da epidemia, ontem o senhor secretário para Economia e Finanças e os seus colaboradores já esta tarde se reuniram para discutir sobre a matéria, porque desde 2020 suspendemos o funcionamento dos casinos por 15 dias. Na altura não tínhamos outras medidas como a realização do teste de ácido nucleico em massa, mas mesmo assim tínhamos um acordo e consentimento com os casinos. Qualquer casino que tivesse algum problema, tínhamos que suspender o seu funcionamento. Nesses termos, esta manhã, reunimos sobre esta matéria e
feita uma análise e uma avaliação, viemos a descobrir que 2 trabalhadores que estavam no seu descanso, fora do seu trabalho, durante dia 15 a 20 de junho. E por isso tivemos que reunir novamente com o Sr. Secretário de Economia e Finanças e o Diretor de Inspeção de Coordenação de Jogos, que serão comunicada a informação por nota de imprensa no momento posterior. Quanto à sua segunda pergunta, porque é que tivemos que fazer antes o teste massivo e depois ontem o teste de grupos-alvos e em seguida ainda com o teste antigênio e agora novamente com a segunda ronda de teste massiva? Porque é altamente transmissível e é muito rápida a sua transmissibilidade. E os dados mostram que o período de incubação varia de 2 a 3 dias. Por isso, podem ver certamente que, feita o primeiro teste ácido nucleico massivo, mesmo que o resultado dê negativo, não significa que no segundo dia não possa tornar positivo. E, nesses termos, ontem viemos identificar 15 casos no grupo-alvo e no âmbito do teste rápido de antigênio também viemos identificar 26 casos positivos. Ontem, aqueles que deram resultado negativo podem dar hoje positivo e temos com a maior brevidade possível travar essa cadeia de transmissão. E por isso é que tivemos que tomar esta decisão de realizar novamente o teste massivo, a segunda ronda, esperando que, juntamente com um teste rápido de antigênio, para que possamos identificar qualquer caso oculto no sentido de travar a transmissão e a propagação. Também constatei o seguinte: aqueles que foram identificados hoje e amanhã apresentam um valor CT mais alto. O que isto significa? Significa que ainda estão numa fase inicial da sua infecção. Por isso temos confiança de que podemos identificar e encontrar esses casos iniciais. Muito obrigada. Próximo jornalista. Senhor jornalista do meio. Muito obrigada. Sou da rádio O Mundintói. O chefe do executivo disse que a situação epidêmica é controlável, mas realizamos já uma ronda de testagem em massa, depois o antigênio e agora mais uma ronda. Qual é a previsão do chefe do executivo? Agora já estamos na época de verão com as férias grandes e algumas pessoas também estão preocupadas com um confinamento da cidade, o lockdown. Apesar de o SPU já disse que, em princípio, não vai ser ativado o plano de gestão comunitária por células, mas poderá ou não acontecer um prejuízo secundário ou uma ameaça secundária à população. Bom, relativamente ao controle e prevenção, no ano passado, tivemos em setembro e em outubro 2 surtos. E nós conseguimos controlar mais ou menos em 14 dias. Desta vez, nós temos a situação com um número mais elevado de casos confirmados e ainda com esta variante de BA5.1, temos que acelerar os nossos passos de trabalho. Mas vocês têm que ficar descansados, porque temos a equipa toda já montada, já com muita experiência desde o primeiro dia até agora, e está a equipa a analisar qual é a taxa de incidência em Macau, qual é a previsão para o fim de um ciclo de surto.
Mas quero salientar que esta equipa não é composta só por pessoas de Macau. Temos ainda peritos do interior da China, peritos das autoridades nacionais de saúde, e por isso podemos ficar descansados. De momento, são os dias, 3, 4 dias desde o dia 18. E por isso ainda temos que ter mais dados. Pelo que a segunda testagem massiva é muito importante para entregar todos esses dados à equipa do perito Zhong Nanshan para poderem fazer uma simulação da situação epidêmica em Macau. Eles também depositam muita confiança na RAEM, em nós, e creio que se nós todos conseguirmos colaborar com estas medidas de prevenção e controle, eu acho que nós não vamos ter a situação a lastrar por muito tempo. E agora, quanto ao confinamento da cidade, por enquanto, não. Porque estamos a conseguir verificar que o valor do CT é bastante elevado. E por isso é uma incidência no início da situação. No início da infecção. E por isso nós vamos conseguir conter a situação de forma eficaz. Com este despacho que eu mandei publicar hoje à tarde, ordenei o fecho de vários estabelecimentos para evitar aglomeração de pessoas, inclusivamente os restaurantes. Mas por quê? Porque quando nós conseguirmos ter um local, aliás, quando nós conseguimos, nós usamos as máscaras. Mas só que, muitas vezes, em determinados estabelecimentos, nós temos atividades em que não nos permitem utilizar as máscaras. Por exemplo, quando estamos a tomar refeições dentro do restaurante, nós não vamos comer com a máscara. E também já alguns casos dos últimos dias vêm dos jantares de casamento, e por isso a propagação através de um contacto mais próximo entre as pessoas sem máscara protetora. Daí que temos que dar importância a isto. Agora, quanto aos bens essenciais para a vida, nós temos em quantidade abundante. O estoque não vai faltar. Nós temos já todos os planos para o fornecimento dos bens essenciais. A população não vai ficar com... não precisa de ficar com medo de não poder descer para fazer as compras. Antes, nós tínhamos as zonas de confinamento de 14 dias. As zonas amarelas, vermelhas, 14 dias ou mais de 14 dias. Mas agora, de acordo com a informação da equipa da Zhong Nanshan, nós podemos controlar para que as zonas de confinamento, as zonas vermelhas ou amarelas, fiquem só por 10 dias ou 17 dias. Nós não temos que seguir tão cegamente a medida anterior, porque conseguimos perceber que este vírus, esta estirpe, é altamente transmissível, mas vem rápido e sai rápido. E por isso nós podemos ter um período mais curto de confinamento das zonas vermelhas. Agora, qual é a nossa precaução? A nossa precaução é ver se dentro das zonas vermelhas venham ou não mais casos. Se não conseguirmos verificar mais casos positivos nas zonas vermelhas, também podemos reduzir o tempo de confinamento. Muito obrigada, Sua Excelência. Já como há pouco disse que temos já 110 casos confirmados e estamos a monitorizar o período de incubação da transmissão do vírus. Normalmente 2 a 3 dias. O primeiro que foi infectado, para passar o vírus para o segundo, normalmente a incidência é de 2 ou 3 dias. E por isso, do 18 até hoje, das zonas vermelhas, nós não verificamos muitos casos aparecer ao longo destes dias. Temos 2 edifícios fulcrais, que é o edifício Yimlai e o edifício Tachang, porque inicialmente eram mais que esses 2 edifícios com mais casos, e por isso nós selamos logo esses 2 edifícios. Das zonas vermelhas,
em princípio, o período de confinamento pode reduzir e as zonas amarelas também poderão ter medidas relativamente mais ágeis, mais agilizadas, digo. E às 5 nós teremos mais medidas para anunciar na conferência de imprensa diária. E quando um edifício tiver 2 casos positivos, é que será considerado um edifício que entra na zona vermelha. Se só um caso confirmado, então esse edifício não vai ser declarado como edifício selado de zona vermelha. E vamos ter 5 dias de controle, porque o período de incubação é de 2 a 3 dias e por isso estamos agora a planear para que o confinamento desses edifícios sejam de 5 dias. Por outro lado, quanto às zonas amarelas, nós vamos ter um controlo para os edifícios com um caso com código amarelo ou um caso positivo. E a conferência de imprensa das 5, os meus colegas já vão apresentar com mais detalhes. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sua Excelência do Chefe do Executivo. Segundo a nossa compreensão, normalmente a ida e a volta, a travessia das fronteiras entre Zhuhai e Macau, quais são as dificuldades enfrentadas pelas duas partes? Como é que o chefe do executivo e o governo pode assegurar e garantir a qualidade de vida da população dos dois lados e garantir a sua deslocação? Além disso, contando com quais apoios de serviços públicos é que podemos ultrapassar esta dificuldade? Muito obrigado. Obrigado pela sua questão. Eu creio que o Sr. Secretário para a Segurança possa responder à sua pergunta. Muito obrigado pela sua questão. Compreende cantonês? Sim. A maior dificuldade, o maior desafio, sabem certamente que Zhuhai e Macau, muitos residentes de Zhuhai podem estar em Macau e vice-versa. E estamos a falar de 100 mil residentes de Macau que vivem em Zhuhai. Por isso, podem pressionar certamente sobre as fronteiras e temos enviado vários esforços a este nível. Como é que podemos abrir as fronteiras de um certo modo que permitam a sua deslocação para o outro lado da fronteira? Isto tem sido um desafio, um dos maiores desafios. Claro que no contexto da epidemia, sabemos certamente que quanto maior for a deslocação, maior será o risco de propagação. Por um lado, temos que assegurar a sua liberdade de entrada e saída, mas por outro lado também temos que ponderar a segurança e a saúde da população. E foram apertadas as medidas de 7+7, ou seja, 7 dias de quarentena domiciliária e mais 7 dias de autogestão de saúde. Uma conclusão que foi tirada após várias negociações entre as duas partes. Esperamos que que a epidemia possa melhorar e depois podemos aliviar as medidas. Primeiro temos que garantir em qualquer, seja que estado que for, 4 tipos de pessoais que asseguram o transporte de bens, o pessoal de emergência, de saúde, entre outros que garantam o estar do dia a dia da população. Por outro lado, ainda sobre a questão de desafio é o transporte dos bens essenciais ou de outros bens, que é assegurar, o fornecimento dos bens é assegurado por Zhuhai. E dia 21 de junho,
o fornecimento de bens essenciais. Quanto a legumes, cerca de 300 toneladas, carne suína viva, 300, frutas, 124 toneladas, ovos, 640 mil. E entre outras aves, como também 103 veículos que foram utilizados para o transporte desses bens. Dia 22 de junho, continuaram a dar um bom fornecimento dos bens, garantindo os mesmos números ou superiores quanto a esses bens, e foram utilizados 133 caminhões para o transporte desses bens. Estes números representam um aumento de 30% a 50% em comparação com a normalidade. Por que é que ainda se constata situações em que as pessoas correm às filas nos supermercados porque andam a ser circuladas rumores de que vão fechar as fronteiras, de que vão ser apertadas as medidas, o que talvez possa ter sobrecarregado o estado mental e psicológico das pessoas, e daí vão correr às filas dos supermercados. Vão comprar talvez o duplo ou triplo do que compram normalmente e esvaziaram as estantes. Isto não se nas prateleiras, e também, por outro lado, também há empregados que não queiram entrar porque receiam de quarentena, e por isto hoje, após feita uma negociação e coordenação com as entidades competentes, o primeiro, temos que assegurar o alojamento desse pessoal para que eles possam vir à vontade e assegurar o transporte desses bens. E por isso temos um número suficiente, tanto dos bens e dos trabalhadores que seguram o setor. O primeiro dia do surto, tivemos a entrada de 11 mil trabalhadores não residentes que asseguram os trabalhos de transporte de bens. Além disso, qual é o apoio que precisamos do nosso país? Primeiro é assegurar os bens essenciais, o seu fornecimento. Uma das questões mais importantes, e tanto o Zhuhai como a província de Guangdong têm mantido uma comunicação estreita conosco. Sua Excelência, o chefe do executivo, juntamente com o governo da província, também tem mantido a sua comunicação. Muito obrigado. Próximo jornalista, esta senhora jornalista. Boa tarde, Joana Freitas, do canal Macau da TDM. Se percebi bem, o Sr. Chefe do Executivo descarta, digamos assim, que o vírus, devido a esta estirpe, tenha vindo da China continental. Fala numa estirpe no Reino Unido e nos Estados Unidos. Colocou também a hipótese de bens congelados. Eu gostava de perceber, Macau tem tanto cuidado com o que vem do exterior, o que vem do estrangeiro, e tem tanto cuidado com os produtos congelados que chegam ao território. Gostaria de perceber como é que acham que este vírus se possa ter espalhado através desses meios. Terá havido alguma falha nesses cuidados que Macau tem? A minha segunda questão está relacionada com as medidas. Eu sei que é política e sei quais são as medidas de Macau, mas há muitos cidadãos
que temem um impacto maior na economia e também no bem-estar da saúde mental. Agora que os casinos estenderam os prazos de concessão até dezembro, manter estas políticas em Macau, até quando é que vê isto como sustentável? Obrigada. Muito obrigada pelas suas questões. Pois é a questão da fonte. Então, como é que nós podemos saber da fonte, da origem? Nós não podemos deixar de investigar todas as hipóteses, todos os indícios que possam conduzir a este surto que estamos a enfrentar. Nós temos as cadeias de frio, temos a carne que entra em Macau, carne congelada, e por outro lado também temos muitos produtos que são importados. Mas nós não podemos fazer um teste, uma examinação de todos os caixotes, de todas as caixas. E cada embalagem também é difícil de ser testado antes de ser fornecido para a sociedade. Quando nós fazemos uma amostragem dessas embalagens, mas claro que eu ainda não posso confirmar qual é a fonte, também não afasto esta hipótese de poder ter sido da importação dos produtos. Mas como há pouco disse que não é uma estirpe vulgar na China, e então como é que ela conseguiu entrar em Macau? Também estamos agora a fazer o trabalho. Claro que o rastreio é fundamental, nós vamos continuar, nós não vamos afastar qualquer hipótese, não podemos descartar estas hipóteses, inclusivamente os residentes que voltam do estrangeiro para Macau. Será que eles, durante a quarentena nos hotéis, eles fizeram quando levaram os seus objetos saindo do hotel para casa, poderá haver aí um outro vestígio do vírus e não afastamos estas hipóteses. Daí que estamos agora também com alguma pressa em procurar a origem, a fonte. Eu não estou a afastar estas hipóteses. Também temos que ser cautelosos para controlar a situação. Qualquer mala que vem dos aviões é desinfectada. Especialmente as malas que entram no porão, as malas levadas à mão também são desinfectadas. Entretanto, vamos continuar a fazer o nosso máximo para ver a origem. Relativamente à situação da economia, dia 18, começou este surto, dia 19, eu reuni com os secretários, com os principais titulares dos cargos, para lançar este pacote de medidas de apoio à população, que vai num montante de 10 mil milhões de patacas, para tentar ajudar a sociedade. Pelo menos queremos que haja um apoio mais rápido para que a população fique mais descansada, porque já tem o apoio da população. Nós não podemos deixar que essas medidas de apoio econômico fossem anunciadas só depois de passar algum tempo do surto. Relativamente aos casinos, nós também vamos ainda assinar um acordo de renovação para sim prolongar o prazo. Claro que inicialmente previa-se o prazo até o final do ano. Nós vamos agora atender à situação em que estamos. E nos últimos tempos, a saúde mental é uma questão que eu me preocupo também muito, porque não é só não tem a ver só com a questão da economia, mas a população está sempre em Macau, está sempre fechada, não consegue ir viajar, não consegue relaxar para fora, em locais fora de Macau. E por isso há sempre aquele stress e alguns até têm uma depressão. Nós
esperamos que a população possa vencer destas circunstâncias de força maior. Nós temos que controlar a nossa situação, temos que melhorar a nossa situação, porque, caso contrário, somos impedidos de entrar em qualquer lugar do mundo e isto vai afetar psicologicamente todos nós. Muito obrigada. Muito boa tarde, sou da TVB. Gostaria de perguntar o seguinte. Há pouco o Sua Excelência, o chefe do Executivo, referiu sobre a questão do casino. Por que é que houve um acordo feito com os casinos? A população quer saber porque é que não damos prioridade à epidemia, ao controle da epidemia. Agora, com o contexto da epidemia, ninguém pode viajar. Até que nível de gravidade é que vão considerar fechar os casinos? Por outro lado, salientou sobre como encontrar a fonte. Poderá ter sido talvez dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Pode estar a ponderar outras medidas de entrada para pessoas dessas regiões ou países. Quanto à questão dos casinos, eu já disse há pouco que, feito o teste de ácido nucleico, podemos falar e negociar com os casinos, e só com os resultados mostrados pelo teste ácido nucleico é que podemos saber que circunstâncias e que trabalhadores possam estar envolvidos na infecção. Primeiro temos que garantir os trabalhadores, o ganha-pão dos trabalhadores de Macau. Nós vamos avaliar também este aspecto. Se justificar o encerramento do casino, então iremos fazer. Há pouco a senhora secretária Elsie também partilhou algumas informações e experiências tiradas com os trabalhos nas zonas de vermelho e as zonas de amarelo. Não vamos até ao extremo. Só acontecendo um caso é que traçamos um edifício como zona amarela e mais 2 casos é que se torna vermelho. Vamos avançar os nossos trabalhos de forma gradual. Por que é que não vedamos toda a zona de Avenida Horta e Costa? É impossível. Não podemos fazer e solucionar os problemas assim. Claro que, por outro lado, temos que assumir um grande risco. Mas é uma zona, é um âmbito ainda controlável. E se cair neste âmbito, as autoridades sanitárias vão fazer bem a avaliação. Eu não sei se a senhora secretária tem ainda alguma chega. Não? Obrigado, Sua Excelência. Próxima pergunta. Aí o senhor jornalista? Sou do OABA Macau. O chefe do executivo e os seus secretários acabaram de dizer que daqui a pouco na conferência de imprensa vão apresentar a classificação das zonas vermelhas e amarela. Será porque vocês acham que a situação epidêmica já está mais controlável e já não é assim tão grave e por isso estão a tentar agilizar as medidas de confinamento? E depois, em relação à política de zero caso, com o surto comunitário, a população está a desejar uma política de zero caso, aliás, digo, uma política de convivência com o vírus, e não continuar com a política de zero caso. Como é que vocês acham? Sim, nós temos já feito as avaliações nas zonas de confinamento e, de acordo com a nossa experiência, nós podemos reduzir o período de quarentena, o período de observação médica. Não significa que vamos tirar essa classificação de zona vermelha ou zona amarela. Vamos mantê-las, mas o período de quarentena vai ser encurtado. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio e a necessidade
com a realidade. Quando num edifício nós fizemos todos os testes, quando nós não conseguimos encontrar qualquer problema, então a população pode sair do edifício, pode gozar a sua vida, pode fazer as suas atividades de acordo com as prevenções da epidemia. Eu não posso continuar só com a política de 14 dias. Por que nós não podemos fazer um pouco mais? Por que nós não podemos agilizar um pouco mais? Se nós conseguirmos agilizar um pouco mais e ao mesmo tempo controlar e prevenir, por que não? Assim, a população, em 7 dias, pode sair do edifício para fazer aquilo que se pretende, desde que seja nos moldes controlados da prevenção e do controlo da epidemia. E depois, se nós não conseguimos manter a passagem da fronteira fluida com a China, então nós podemos decidir o que fazer. Nós tivemos um dia em que a passagem na fronteira chegava aos 430 mil de pessoas. Nós ainda temos o território vizinho, Hong Kong. Desde o ano de 2020, em setembro, no mês de setembro, a China abriu as fronteiras. Zhuhai, Guangdong e ainda outras cidades abriram as fronteiras para Macau. Mas se nós não mantermos esta política de zero caso, eu não sei se nós vamos ter as fronteiras abertas para nós. Isto vai trazer um grande impacto para Macau. E por isso não é assim tão fácil de nós adotarmos a política de zero caso ou a política de convivência com o vírus. Se fosse assim tudo tão simples, não haveria necessidade desta conferência de imprensa para vos relatar da situação e para vos explicar o que o governo está a fazer. A situação, a doença, como podemos ver que as pessoas estão vacinadas e que a gravidade não é tal como antes. As pessoas quando têm de ir para a quarentena, não temos casos de doentes graves, não temos que utilizar os ventiladores para ajudar a respiração. Isto já é graças a Deus e por isso nós temos que saber o que é que podemos fazer. Se nós não temos a política de zero caso, nós não vamos ter as fronteiras abertas, nós não vamos ter os nossos turistas, nós não vamos conseguir revitalizar a economia. Por isso, a economia e a sociedade temos que encontrar o ponto de equilíbrio. Temos que ver o que é melhor para Macau. Quando nós abandonamos o mercado chinês, em qual mercado é que nós podemos assegurar para que a economia se apoie? Nós, se não temos o mercado chinês, eu não sei como é que vai ser. Temos que pensar, temos que refletir para ver o que é melhor. Muito obrigado. Próximo jornalista. O senhor de Riscas, no fundo. Muito boa tarde, Sua Excelência. Sou da ESMO. Vimos que muitos confirmados infectados que trabalham nos casinos ou nas concessionárias e se vimos também muitos foram ao trabalho entre dias 15 e 19 de junho. Muitos trabalhadores do setor preocupam da sua infecção. Neste sentido, falaram com as concessionárias, têm uma comunicação para medidas ainda mais apertadas ou rigorosas no futuro. Além disso, também foi anunciado no despacho de hoje que irão fechar e proibir a tomada das refeições dentro dos estabelecimentos. Poderá falar mais sobre esta questão? Eu não sei de onde veio a sua informação. Eu creio que os nossos dados são mais precisos e corretos. Obrigado pela sua questão. Desde o início da onda até a presente data, verificamos 5 casos infectados que são trabalhadores dos casinos. Primeiro, um croupier de apelido há pouco, Sua Excelência também disse, temos 2 croupiers que faltaram ao trabalho naqueles dias. Segundo,
Ainda temos outros trabalhadores, funcionários do casino que não são croupiers, nem entraram na área do casino. Um que é um empregado de limpeza do hotel e que nos últimos 10 dias uma parte foi ao trabalho, uma parte ficou em casa. Ficou de folga. E ainda temos um que cujo teste deu negativo, é um contato próximo, um gestor, um administrador, um gestor na área administrativa. E no total somos 5. 5 dos quais um é de contato próximo. E por isso a informação que apontou não está correta. Claro que vamos continuar a avaliar as situações, os casos e qualquer risco que possa estar a colocar à propagação, nós vamos estar muito atentos. Muito obrigado. Próximo jornalista. Senhor jornalista, aí naquele lado. Muito boa tarde, sou Excelência, eu sou do jornal Ponto Final. Sua Excelência publicou um despacho para mandar encerrar os estabelecimentos. O seu diretor Alves Low já anteriormente o senhor diretor Alves Low disse que queria utilizar umas formas de aconselhamento para que os estabelecimentos deixarem de funcionar por algum tempo. Mas por que hoje, através de um despacho do chefe do executivo, através de um despacho, em princípio, quem violar o despacho vai ser penalizado. Haverá, sim, uma infração administrativa, até terá que pagar uma multa. E hoje os casos confirmados já se registraram mais de 100. O governo vem adoptar medidas mais severas. Até que altura é que esta medida de fecho dos estabelecimentos poderá ser levantada? O chefe do executivo ainda disse, ainda mencionou o jantar de casamento do Grand Lisboa Palace. Alguém disse que o número de convidados ultrapassou o que era permitido. Alguns titulares de altos cargos também foram participar nesse jantar de casamento. Gostava que o chefe do executivo me confirmasse ou dissesse alguma coisa quanto a isto. Bom, muito obrigado. Sim, no início é o aconselhamento. Nós queremos aconselhar as lojas, os estabelecimentos que tomassem as precauções necessárias. Mas por que hoje um despacho? Porque nós verificamos, depois do nosso pessoal a fazer a fiscalização, muitos estabelecimentos ainda permitem a entrada dos clientes para tomarem refeições dentro do estabelecimento. E por isso, agora, com o pico do surto, se nós permitirmos a tomada de refeições dentro dos estabelecimentos, poderemos arriscar toda a sociedade. E por isso é que nós proibimos a tomada de refeições dentro dos estabelecimentos. Mas o takeaway ainda é permitido. Por exemplo, noutros estabelecimentos, nos cinemas, as pessoas, quando vão ao filme, podem achar que não havia necessidade de andar de máscara, por isso tira a máscara para ver um filme, e por isso é que nós também proibimos a exploração desses estabelecimentos. As piscinas públicas também, as pessoas quando vão nadar não vão de máscara. E por isso também nós achamos melhor a suspensão
desses estabelecimentos. Claro que quando já o número de casos voltar a descer e quando nós não registramos mais novos casos, o levantamento das medidas, de encerramento, será a primeira medida a ser levantada. Relativamente ao Grand Lisboa Palace, eu acho que o seu secretário pode me ajudar. Muito obrigado pela sua questão. Relativamente ao jantar de casamento do Grand Lisboa Palace, nós temos os dados da PJ e ainda os dados recolhidos pelos serviços de saúde, através da plataforma de declaração voluntária. 292 pessoas já fizeram a declaração, já temos os dados e, de acordo com a nossa informação, foram 350 pessoas que participaram no jantar. Mas os 90 e o hotel não conseguiram apresentar a lista de todos os convidados. E por isso é que continuamos a apelar à população para que se declare junto das autoridades. Quanto aos titulares de cargos, de momento nós não vimos algum indício ou alguma informação que aponta que isso tinha acontecido. Alguns titulares foram para um outro jantar de casamento, mas também no Grand Lisboa. Mas no outro jantar de casamento ninguém é considerado caso confirmado. Outro jantar era no outro local e não no Grand Lisboa Palace. Nesse último que eu estou a referir, não foi detectado qualquer caso confirmado. Próximo, muito obrigado. Muito boa tarde, sou da Fongal IC. Gostaria esse despacho, na sequência dos dois casos que foram verificados na zona vermelha, se aplica o mesmo despacho ao hotel Grand Lisboa Palace. Por outro lado, algum profissional de saúde nos postos de teste ácido nucleico foi infectado? Caso afirmativo, qual foi o posto? E, por outro lado, também viemos a saber que no conjunto de amostras de 10, na primeira testagem massiva, ainda algumas pessoas não foram colocadas em quarentena, estão ainda a aguardar na sua casa para serem enviados para a quarentena. Não sei se estão cientes dessa situação. Isto pode ser justificado por alguma escassez ou dificuldade de recursos sentidos por corpo de bombeiros, ambulâncias, entre outros. Haverá apoio de outras unidades. E, por outro lado, quanto aos itinerários anunciados pelo governo, vai atualizado até 70 casos, mas agora temos 110 casos já confirmados. Parece-nos que ainda não estão a acompanhar a velocidade dos trabalhos e já pensaram em melhor coordenar os recursos de pessoal disponível para tirar as dúvidas e as preocupações da população. Por outro lado, ontem um trabalhador não residente, muitos trabalhadores não residentes reuniram-se num jardim, num parque, porque tiveram que pagar a taxa de quarentena, foram despedidas para depois irem voltarem ao interior da China. Como é que o governo vai solucionar este problema? Porque no fim do mês poderá haver mais trabalhadores não residentes a saírem de Macau e sair do mercado, e se não tiverem trabalho, não tiverem um emprego e por outro lado não querem voltar ao interior da China e se ficarem em Macau, podem constituir ainda mais perigo ou risco ou outros problemas que merecem a nossa preocupação. Bem,
Quanto ao Grand Lisboa Palace, vai se converter em zona de cor vermelha. Por que é que temos que delimitar uma zona de cor vermelha? Porque talvez possam estar pessoas infectadas e o objetivo é que essas pessoas permaneçam no lugar até que venha a ser descartada a possibilidade de infecção. Ora, as pessoas que estiveram nesse jantar no Grand Lisboa Palace saíram, foram-se embora depois do jantar. Já estão em casa. E por isso não há esta necessidade, não se justifica. Ou seja, por outro, a título de exemplo, se tiveram que ser colocados em quarentena, as pessoas que estão integradas na sua casa ou na zona, então é só selado o edifício. E quanto à outra questão, estamos a investigar um colega da urgência, da emergência. Talvez possamos, por ocasião da conferência das 5 da tarde do Centro de Contingência, se o Dr. Alves Ló tiver mais informações, poderá certamente divulgar. Quanto à publicação dos itinerários, é, sem dúvida, porque ontem tivemos 44 casos confirmados e assim que terminaram o teste ácido nucleico e foi verificado o resultado positivo, foram listados como pessoas de infecção e assim é que só podemos confirmar e publicar a lista. Quando é que podemos publicar o itinerário? Isto vem na sequência de vários trabalhos árduos de polícia judiciária, juntamente com a equipa de investigação epidemiológica. Só terminado esse trabalho é que temos um itinerário para publicar. Porque os itinerários não vêm automaticamente e logo de imediato, depois de um caso, venha a ser infectado. E temos que consultar junto do interessado, da pessoa em causa, verificando todos os pormenores antes de fazer chegar ao público. Neste sentido, peço a compreensão pelo atraso e depois o desfazamento entre a publicação, o desfazamento temporal entre a publicação e o facto. Muito obrigado. Quanto ao transporte das pessoas infectadas e das pessoas de contacto próximo, eu tenho mantido uma comunicação estreita com a doutora Elsie e também as autoridades competentes têm-se mantido uma comunicação. Temos que saber que o transporte dessas pessoas é diferente do normal. Os funcionários têm que se equipar com o fato de proteção. O Corpo de Bombeiros tem 25 ambulâncias. É, sem dúvida, insuficiente porque cada vez só pode transportar uma pessoa e, feito o transporte, terão que entrar nos trabalhos de desinfecção. E há também aqueles cenários em que quando chega a ambulância é que a pessoa vai se arrumar, vai fazer a mala e depois pode gerar um atraso de meia hora ou mais. Esta é a primeira questão. Segunda questão. Feita uma avaliação pelos serviços de saúde, quando se trata de casos infectados da mesma família, podemos transportar 2 pessoas. Terceiro, podemos comunicar e avisar essas pessoas para tomarem as providências com antecedência, arrumando a mala, etc. E há pouco, por volta das 10 da manhã, o comandante dos bombeiros disse-me que ainda temos 16 pessoas por ser transportados, por serem enviados, mas que os respectivos trabalhos já podem iniciar já.
outra questão, quanto à publicação dos itinerários, não é um trabalho assim tão simples quanto tocou na questão da mobilidade de recursos. E, primeiro, na investigação epidemiológica, tanto os trabalhadores da Polícia Judiciária como Serviço de Saúde, quando vão consultar ou perguntar a pessoa, muitas vezes a pessoa pode não memorizar ou lembrar-se logo do que aconteceu. E nesses casos, e se a urgência justificar, vamos recorrer aos olhos do céu, o que juridicamente permite, e reunindo várias outras medidas para encontrar o itinerário das pessoas. Tanto os trabalhadores da Polícia Judiciária como dos Serviços de Saúde estão a trabalhar 24 horas por dia. Relativamente às dezenas de empregados que se reuniram para pedirem compensação, a que se deveu? Não só um conflito laboral, porque o empregador já fez a sua parte e compensou os trabalhadores. Só que, como os bancos estão parados nos últimos dias, não conseguem levantar o seu dinheiro. Na compensação, já estenderam a remuneração até final do mês. É uma extra que o empregador compensou. Mas no ponto de vista dos trabalhadores, eles estão a solicitar uma compensação pela quarentena domiciliária que é exigida em Zhuhai. E, a propósito disto, feita a negociação, as autoridades de Zhuhai já têm hotéis disponíveis para uma quarentena no valor de 150 renminbis por dia, para proporcionar e providenciar esses trabalhadores. E alguns já consentiram para fazer o teste de ácido nucleico. Assim que terminar o teste, serão encaminhados para Zhuhai para sujeitar-se à quarentena. Há outra parte que ainda estão insatisfeitos, mas os trabalhos de coordenação estão a ser feitos pelo DSAL e outras autoridades. Por outro lado, também já comunicamos com as autoridades do Zhuhai que futuramente, perante essas situações, também vão ser adotadas as mesmas soluções. Se por dia é 150 renminbis e em comparação com o inicial pedido de 7.000, 8.000 para a quarentena, também não se justifica. Depois vamos juntamente com os serviços de assuntos laborais para solucionar os problemas. Eu creio que com este caso possa abrir portas para melhores soluções no futuro. Eu vou só fazer uma chega, fazendo uma correção de que no dia 22 tínhamos 33 casos. Desses 33 casos, quanto à publicação do itinerário, contando com os esforços enviados pela Polícia Judiciária e os Serviços de Saúde, conseguimos o transporte de mais pessoas infectadas e, basicamente, todas as pessoas que precisam de transporte para o hospital, pode ser esse transporte feito de imediato. E de urgência do hospital para hotel ou para autocolone para quarentena, também pode ser feito a tempo real. Isto, por outras palavras, os nossos trabalhos de transporte e acompanhamento estão a ser decorridos muito fluidamente. Muito obrigada. Próximo jornalista. O senhor jornalista aí. Boa tarde, António Bilgueiro, TDM Rádio Macau. Pedia só 2 esclarecimentos. Penso que o Sr. Chefe do Executivo disse que vai ser assinado o contrato de prorrogação dos prazos com as operadoras. Gostaria de saber
qual é o dia, portanto, em que isso vai acontecer, porque penso que terá de ser até ao próximo dia 30. E depois fiquei também com a ideia de que, em função da situação epidémica, da evolução da situação económica, esse prazo poderá vir a ser ou não alterado. Pode-me confirmar isso, por favor? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Às 4h30 vai ser celebrado o tal acordo para prorrogar o prazo. Com o microfone, por favor. Fiquei com a ideia que foi dito que, em função da situação económica e da própria evolução da situação epidémica, esse prazo, que vai ser agora, desses contratos que vão ser agora assinados, poderá ou não vir a ser alterado no futuro. Não. De acordo com o plano, é só até 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro do próximo ano, vamos aplicar a nova lei do jogo, que foi já aprovada na plenária da Assembleia Legislativa. E por isso, vamos proceder às atividades necessárias para a emissão de novas licenças, pelo que esta prorrogação do prazo vai até 31 de dezembro, relativamente aos contratos e os prazos atualmente praticados. Esta senhora de verde. Sou de Tsipou. Quanto ainda ao jantar de casamento no Grand Lisboa Palace, o governo da RAEM publicou as diretrizes de informações de informações necessárias para quem frequenta esses jantares, sobretudo as regras que devem observar, entre outros aspectos, e a entidade organizadora esta vez que não consegue providenciar essas informações. Isto, por outro lado, podemos entender que está a infringir essas diretrizes ou orientações. Haverá uma pena de multa. Terão que ser revistas as medidas de prevenção e controle epidémico neste aspecto. Por outro lado, um agente da polícia foi confirmado, foi infectado. Parece que foi da esquadra ou do terceiro comissariado e afetará o normal funcionamento do comissariado. Nos últimos 3 dias se deslocou a qualquer zona selado de controle ou zona amarela. Poderá trazer maiores riscos ou preocupações. Os fatos de proteção e os equipamentos são suficientes. Além disso, um caso que acabou de sair de quarentena, de observação médica, e depois foi testado logo positivo quando circulou no seio da comunidade. Então, terão ou não de estender o prazo da quarentena, os dias. Além disso, o governo da RAEM tem apelado para evitar as saídas desnecessárias ou manter um distanciamento social. Neste sentido, o governo da RAEM vai apelar para os trabalhadores do setor privado suspenderem o seu trabalho, ficarem a trabalhar em casa para evitar saídas, aglomerações e transmissões que possam decorrer da utilização do transporte público. Obrigada, Sua Excelência. Quanto ao Grand Lisboa Palace, as medidas atuais e os anúncios vigentes, já a propósito desta ronda de surto, foram ajustadas e todas as medidas obedecem às regras mais novas. Quanto à outra questão que tocou sobre o agente, nós temos funcionários que foram infectados. Para além daquele profissional de saúde que ainda está sujeito a testes, análises, não vemos problemas de infecção com outros funcionários públicos. Só um. Por outro lado, temos um jovem de 16 anos
que saiu de observação médica no hotel e passados 2 dias, quando se realizou o teste ácido nucleico, foi detectado positivo. E no dia 18 saiu do hotel e na nossa investigação epidemiológica, os dados mostram que aquele que apresentou os primeiros sintomas foi no dia 16, e no dia 18 foi o primeiro caso confirmado. E assim descartamos a possibilidade de que esse jovem seja a fonte dessa transmissão, porque o fator temporal não justifica. E cada medida estão a ser vistas a todo o tempo, permanentemente, e em tempos oportunos vamos alterar as nossas medidas, o que se tem vindo a fazer desde o passado. Muito obrigada. Ainda tenho uma chega. Quanto ao agente que indicou, não foi infectado em serviço e não tem a ver com as medidas tomadas em prol da prevenção e controle epidémico. Confirmada a infecção, os colegas também foram afetados, foram classificados como um contato próximo e sujeitaram-se à observação médica. Que eu saiba, totalizam 29 colegas que estão a cumprir a observação médica, mas não foi uma infecção que decorreu por causa do trabalho. E por isso não podemos convocar ou culpar as medidas de prevenção e controle epidémico. Mas estamos a chamar a atenção aos colegas de constantemente prestar atenção e cumprir rigorosamente as regras de prevenção e controle. Próximo. Boa tarde, Sua Excelência. Sou da Cable TV de Macau. Tenho algumas questões que gostaria de ser esclarecida. A divulgação de novos casos confirmados parece que vai mudar de modos, mudar de forma. Mas como é que vai ser? São as pessoas em quarentena ou os casos provêm dos conjuntos de 10 em 1 ou até da investigação epidemiológica. Essas informações também são divulgadas. Outra questão é a publicação dos itinerários. Nós agora temos no Código de Saúde um código do local para ser lida quando uma pessoa tem de entrar no local, mas como a investigação epidemiológica é ainda morosa, haverá ou não outra hipótese de promover o código do local para que as pessoas utilizem o código com mais frequência e de forma mais eficaz, de maneira que a investigação epidemiológica seja o tempo seja mais reduzido? E, por outro lado, quanto ao itinerário, agora é publicado cada um itinerário de cada caso, mas haverá ou não hipóteses de fazer um mapa através de um mapping desses percursos percorridos pelos casos confirmados. A população pode conhecer melhor se houve ou não um percurso cruzado entre diferentes confirmados. Quando a divulgação de casos, nós normalmente divulgamos o caso confirmado e como foi detectado o caso, mas nós também podemos tentar introduzir melhorias. E a política de zero caso é ainda o nosso objetivo. Por isso, agora, para este surto comunitário, nós queremos também zero caso. Daí que nós vimos sempre apelar à população para que reduza as atividades, para não aglomerar-se.
porque o ajuntamento de pessoas não vai nos ajudar. E com a testagem em massa, nós vamos tentar ver se ainda aparecem casos confirmados na sociedade. Se a situação for boa, então nós podemos voltar à normalidade o mais rápido possível. Alguns idosos esta manhã ainda tinham dificuldades de ter o código do local. O código local só pode ser tido no smartphone. Nós temos que utilizar o nosso telemóvel para fazer a leitura do código QR para obter o código do local no nosso telemóvel. Mas alguns idosos ainda não têm o telemóvel ou não têm um smartphone que permite fazer a leitura e por isso ainda pode haver alguma dificuldade em promover de forma integral o pleno na cidade de Macau. Mas as pessoas sequer devem começar a ter uma boa prática em registrar o seu percurso no dia a dia. Relativamente ao mapping dos percursos, eu acho que é muito difícil, porque cada um tem suas atividades diárias. Nós temos que ver melhor essa sua proposta, mas de momento não estou muito apto para confirmar se é possível ou não é possível. Pois, porque muitas vezes quando nós implementamos uma medida, as pessoas começam a ter muitas opiniões e opiniões controversas, nomeadamente o código do local. Há pessoas que achavam que o código local é uma monitorização, sobre cada um de nós e que o governo está a tentar saber tudo que passa com alguém, com um cidadão, e o governo quer saber por onde é que o cidadão foi. E por isso havia essa tal controvérsia. Alguns acham que é bom, outros acham que é mau. E agora o código de local realmente uma ferramenta muito útil para nós podermos pesquisar e investigar o percurso o mais rápido possível. Mas, sinceramente, a senhora secretária Elsie Young disse muito bem que há ainda pessoas que não têm um smartphone para fazer a leitura do código do local e por isso nós não podemos obrigar que todas as pessoas façam essa leitura. Se nós queremos agora com essa sua proposta de fazer o mapping, acho que a controvérsia também vai ser muito, muito forte na sociedade. As pessoas, se não fazem a leitura do código do local, então nós não podemos saber. Porque à partida, não sabemos se vocês entraram ou não em determinado local. Se vocês não quiserem fazer a leitura do código do local, então têm de memorizar bem, porque caso contrário, então podem utilizar o dispositivo inteligente para vos ajudar a fazer esse registro. Muito obrigado, Sua Excelência, Sr. Secretário Wong e Sra. Secretária Elsie Young. O Sr. Secretário ainda tem outros compromissos a seguir, por isso vamos permitir mais 3 intervenções últimas. Senhor jornalista de Azul. Muito obrigado. Esta manhã, sobre a CCTV, hoje foram divulgadas informações e das medidas que serão tomadas em vários estabelecimentos e estamos num momento muito difícil e crítico. Como é que o governo adotará as medidas paralelamente assegurando um equilíbrio entre a economia e controle e prevenção epidémica? Se vamos conseguir um equilíbrio, sem dúvida que a pandemia traz um grande impacto à economia, uma experiência que é tirada nos últimos 2 anos. Como era antes da pandemia e como veio a ser depois, é impossível ter um equilíbrio. Mas assumindo o papel do governo a nível das políticas, assistência e apoio, vamos fazer todos os possíveis
para ponderar nos trabalhos e quanto às pequenas e médias empresas. Eu sei que tiveram várias dificuldades nos últimos 2 anos, mas vamos fazer o possível. Também já levantamos nossas reservas financeiras para prestar o apoio. Talvez tenha respondido à sua pergunta. Para recuperar a economia e voltar à normalidade, terá que primeiro passarmos pela pandemia, não só de Macau, mas também do interior da China, a nível mundial. Assim que estiver estabelecido esta estabilidade, poderemos voltar à normalidade. Já fazem 3 anos, este tempo todo, que afetou gravemente a economia. E por esses motivos é que damos tanta importância aos nossos trabalhos de teste de ácido nucleico para que as coisas possam voltar à normalidade o mais rápido possível. Quando as idas e voltas, as fronteiras entre Macau e o interior da China forem normalizadas, podemos voltar à normalidade e os trabalhos irão melhorar. Muito obrigado. Próximo. Senhora jornalista, sou da Macau Post Daily. Sua Excelência não descarta esta possibilidade de cadeias de frio. Então, o restaurante na Praia Grande poderá ser a fonte deste surto, a origem deste surto. Bom, eu disse que todos os indícios podem ser apreciados, podem ser considerados. Não um restaurante ou outro restaurante, porque carne congelada é consumida por muitos restaurantes de Macau. Eu não afasto qualquer indício, não afasto qualquer probabilidade. E a estirpe é mais comum no estrangeiro do que no interior da China. E por isso nós temos que considerar todos os fatores. Eu não enunciei qualquer nome de restaurante, não mencionei qualquer nome de pessoa, por isso não vamos agora rotular qualquer estabelecimento ou qualquer pessoa. Nós estamos à procura da fonte, estamos à procura da origem e por isso tudo é possível. Mesmo as malas de porrão que vêm do estrangeiro, que vêm da Europa, ou outras coisas que vêm com a pessoa que ficou em quarentena, nos hotéis. Nós temos que ter as intervenções necessárias. Todas as intervenções serão utilizadas para a busca desta origem. Nos casos anteriores do ano passado, a origem era muito fácil de conhecer, mas desta vez já é mais complexa. De acordo com a experiência da China, muitas vezes vem das encomendas postais ou das cartas por via correio, encontram-se os vestígios das estirpes. E por isso não podemos afastar de nada. Bom, muito obrigado, Sua Excelência. Já praticamente todos levantaram o braço para a primeira ronda. E devido ao tempo, vamos permitir a última intervenção. Sua Excelência, chefe executivo, sou de Lam Phong Choi King. O governo da RAI-M avaliou o número de infectados. Quando é que vai atingir esse número ao clímax ou ao número máximo? Eu também quero saber quando será o pico desta onda de surto. O nosso epidemiologista Chung Nanshan também está a fazer o estudo e só com os dados que podemos lhe providenciar depois do segundo teste massivo é que podemos avançar com os trabalhos. E nos passados 2 anos,
o epidemiologista Chung Nanshan tem feito relatórios e também previsões e cálculos muito precisos, corretos, e por isso estou convicto de que se tivermos dados para lhe facultar, nós podemos depois vir a saber quando será o pico, qual será o nível de controlo e podemos assim prever melhor o número de infecções. E este relatório que irá servir-nos de apoio. Desde o início do surto desta ronda até hoje, passaram 6 dias. E só com dados de 6 dias é muito difícil pode contribuir para o cálculo e para a previsão e simulação. Espero que possam compreender porque os dados científicos são importantes para a tomada dessas decisões. Primeiro gostaria de agradecer-vos. Há pouco o amigo jornalista perguntou sobre a hora de outorga do contrato. Depois, às 4h30 irão assinar. Por último, gostaria de deixar uma nota. Peço-vos para ficarem descansados. Esta doença, dos 110 casos que foram infectados, só 24 é que apresentam algum sintoma. 47 não apresentam nenhum sintoma e 39 que foram recém-descobertos. E não se trata de uma doença tão grave que precisam de apoio de oxigênio ou que entrem nos cuidados intensivos. O caso confirmado, o idoso de 89 anos, tem todos os dados estáveis, normais, por isso não temem, mas temos que também fazer bem a prevenção. Alguns amigos questionam das hipóteses em trabalhar em casa e em suspender o trabalho. Já fizemos este apelo. O governo já avançou com esta hipótese, suspendendo os serviços públicos e, por isso, as empresas do setor privado também podem seguir este exemplo. Isto tudo com o objetivo de evitar aglomerações e saídas desnecessárias, como também foram feitas com as escolas. Não se trata de um problema de casos, mas o objetivo, a meta final, é reduzir tanto quanto possível, travar a transmissão. E assim que conseguimos sair deste cenário, se continuarem fechadas as fronteiras, continuar a economia a sofrer, então pode trazer um grande impacto a Macau. Neste sentido, peço-vos a vossa colaboração e compreensão. Não precisam de temer, não se trata de uma questão fatal. Aqueles que estão no isolamento, nos hotéis, espero que não se cruzam a transmissão. Não há medicamentos, não estão a tomar nenhum medicamento. Nenhuma pessoa está nos cuidados intensivos ou apoiado com a máquina de oxigênio. A maior parte das pessoas não apresentam nenhum sintoma. Nenhum está a utilizar o ventilador. Só que o valor de CT que tivemos depois do teste apresenta um valor mais elevado que se traduz numa maior transmissibilidade. Neste sentido, façam bem a prevenção, mas sem ter que ter medo. Um trabalho que estamos a fazer tão bem nos últimos 2 anos. São 110 casos, mas que se acumularam. Antes dessa ronda tínhamos à volta de 83 casos num período de 2 anos e meio. Não tivemos nenhum caso mortal, não temos nenhuma infecção entre os profissionais de saúde. Por isso,
têm que conhecer da situação do vírus, mas não precisam de estar com medo. Não é um monstro e os amigos da comunicação social presentes precisam de deslocar a conferências, fazerem entrevistas e fazerem o vosso trabalho. Tenham atenção e cuidado nos próximos dias, porque mesmo quando bebam um golo de água, o façam quando tiver menos pessoas, porque tirando máscara representa maior risco. Hoje já estamos quinta-feira, amanhã já é sexta-feira. Evitem saídas desnecessárias, fiquem mais em casa para descansar e assim que terminar o segundo teste massivo, conseguimos recolher mais dados para voltarmos à normalidade, uma situação de Macau antes do dia 18 de junho. Muito obrigada, Sua Excelência, o chefe do Executivo. Muito obrigada, senhores secretários. Às 5 da tarde ainda vamos ter a conferência de imprensa no Centro de Coordenação de Contingência. Muito obrigada.